você está fundamentado? Aonde está a tua confiança? Qual é o seu braço forte? Em que você confia? Quais são as coisas que te movem e que te fazem andar e caminhar em Cristo? Quais são as coisas, ou quais são qual é, aliás, a influência de Deus sobre a sua vida? Quero que você preste atenção nesse texto. Capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Espírito Santo, nos enche com a tua presença. Nessa noite, leva-nos para essa eternidade, como o Senhor levou Isaías diante do trono da tua glória, e como ele pôde ver toda a sua glória, todo o teu resplendor. E também faz conosco o que o Senhor fez com ele, porque quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim, porque vou perecer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Purifica-nos, Deus. Purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus, purifica nossa mente, nos dá entendimento da tua palavra, para que possamos desfrutar desse entendimento em nome de Jesus. Queridos, há um texto que descreve toda a glória de Deus, que descreve a experiência intensa de um homem que buscou e foi até a eternidade, e que viu a glória do Deus Todo-Poderoso, do Santíssimo, do Eterno. Isaías, um homem que tinha uma função, um encargo no reino de Deus, um profeta que vivia sobre um reino, que teve um encontro com Deus e viu a santidade de Deus. E ele pôde ver que nessa santidade havia anjos que cobriam-se com 6 asas, com 4 se cobriam, e com 2 voavam. Ele viu todo o templo de Deus, toda a presença da glória de Deus, e homens que experimentam estar em Deus, homens que se aprofundam em Deus, querido, eles conseguem ver a glória de Deus. Toda vez que nós temos o encontro com essa santidade, com a santidade de Deus, nós somos constrangidos por um arrependimento e por uma mudança. E não foi diferente com Isaías. Quando ele se viu na presença de Deus, quando ele adentrou a eternidade, quando ele olhou para o trono do Senhor, houve um constrangimento na sua vida. Ele não conseguiu mais, e ele se condenou a si mesmo. Porque ele disse: agora os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, porque eu vou perecer, eu vou morrer.
Mas Deus foi bom com ele. Sabe, esse encontro, quando ele é real, ele gera em você um desejo extremo de mudar de vida. Um encontro real com Deus, com a presença, essa santidade, quando ela entra em você, quando ela chega diante de você, ela te constrange. Ela constrange você, e a única opção que você tem é se arrepender. A única coisa que nos vem à mente, ao coração, à cabeça, é o arrependimento. E você não consegue mais ver outra coisa senão chorar na presença dEle. Porque na presença dEle não há nada que você possa fazer. Não existe nada que você possa ofertar ao Senhor. Não existe nada que você possa dar, tirar de você e entregar a Ele. Porque tudo é dEle. Os céus são dEle. A terra é dEle. Tudo é dEle. A eternidade é dEle. Não existe nada em você, nada que você possa ofertar diante de Deus, a não ser o seu coração. Você pode olhar para Jesus, pegar o seu coração na mão e dizer: Senhor, tudo que eu tenho é esse coração. Ele é de pedra, ele é ruim, ele não é bom. E Jesus vai olhar para você e falar assim: filho, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. É tudo que Ele precisa ter de você. É tudo que precisa sair de você e cair nas mãos de Deus. Um coração contrito e quebrantado, Deus jamais desprezará. Nós precisamos reconhecer não somente os nossos pecados, as nossas práticas ilícitas, aquilo que desagrada a Deus e que nós fazemos dia a dia, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe quem não pecou. Todos pecaram e foram destituídos. Mesmo aquilo que nós fazemos e não temos entendimento de que nós estamos fazendo errado, mas a consciência, ela toca em você e ela diz: não faça isso, porque para a lei pode até ser certo, para os homens pode até ser certo, mas diante de Deus é errado. E Ele toca em você. Ele toca em você todas as vezes que você está para errar, e Ele acusa a sua consciência: não faça isso, isso está errado. Sabemos que é errado. Ninguém erra inocentemente. O pecado é um acidente? Sim, ele é um acidente, mas você sabe que ele é pecado. E se você não se arrepende do seu pecado, da sua maldade, você vai carregar um fardo, querido. É mais que simplesmente abandonar o pecado, ter um encontro com a santidade de Deus, ter encontro com a presença de Deus, ir até a eternidade. Se trata do pecado te abandonar, dele te largar, dele não ter mais poder sobre a sua mente, sobre o seu coração. É a ação do caráter de Deus em mim. Quando Deus vem e começa a gerar em mim o caráter dele, quando Deus vem e começa a passar em mim a brasa do altar dele, na minha mente, no meu coração, na minha boca, a ação da santidade de Deus fluindo no meu caráter, do mover de Deus constrangindo o meu ser e me levando ao arrependimento por causa das minhas falhas. Deus é tão bom, querido, que Ele não precisa ser adorado por você, mas Ele passa o tempo todo te pedindo: me adore, me adore, me adore. Os meus olhos estão sobre aqueles que me adoram. Porque a única coisa que te leva à eternidade é uma adoração profunda, é uma adoração ligada a Deus de uma maneira apaixonada, íntima, verdadeira com Deus.
E Deus, Ele sempre quer lidar com a matriz do problema na minha vida. Porque Jesus, Ele sempre quer transformar a nossa vida na raiz. Não adianta Ele tentar transformar você por fora. Porque por fora não vai resolver nada. Ele quer transformar você por dentro. Nós lutamos ano a ano com os nossos desejos, com a nossa carne, com os nossos pensamentos, com as nossas tentações. Nós sentimos coisas que nos levam a fazer coisas erradas, coisas que são difíceis de se engolir. Nós sentamos nas cadeiras das igrejas carregando um fardo pesado, carregando correntes que nos prendem, porque nós não conseguimos nos livrar disso. Erros, indiferenças, brigas, fardos que são colocados sobre a sua vida e que te obrigam a carregar um peso sobre você. Coisas que você está carregando e que se você lançasse fora e trocasse pelo fardo dele, porque o seu fardo é pesado, mas o fardo de Jesus é leve, é suave, você não teria mais que carregar tanta frustração dentro de você. Carregamos fardos, pecados ocultos, fardos de prostituição, de lascívia, de ira, de vícios, de tantas outras coisas. Fardos que nos fazem quase que ajoelhar no chão e ficar acorrentados. Fardos de pecado que acorrenta, que prende você. Fardos de morte, que é o salário do pecado que nós praticamos no dia a dia. Fardos da fadiga. Você fica cansado de lutar contra você mesmo. Você fica cansado de lutar contra o pecado. Você fica cansado de lutar. Você se cansa, o pecado te cansa. Fardos de preocupações, porque você não vê solução naquilo que acontece com você. Você olha para todos os lados, desesperado, procurando socorro, alguém que te dê a mão, mas você não consegue achar ninguém que lhe estenda as mãos. Fardo de dor. Dor pela consequência do que você tem praticado, dor pela consequência do que tem acontecido na sua vida, por causa do salário que está vindo e que está pegando você. E principalmente, o pior de todos, que é o fardo da culpa, que faz você sentir o peso do pecado que você praticou. Cristo nos chamou à liberdade. E para isso, nós estávamos escravizados nos nossos desejos, na nossa vontade carnal. Mateus 11:28, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Se você for olhar no Salmo 91, ele diz: aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Achamos descanso em Jesus quando entramos na eternidade. O mundo pode explodir do seu lado. 1000 cairão à sua direita, 10.000, ou 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você jamais será atingido. Mas de vez em quando falamos: deixa o tempo cuidar disso. Deixa o tempo cuidar dos pecados, deixa o tempo cuidar do fardo, porque vai passar. Não, querido. O tempo não remove os fardos. O tempo só empilha mais e mais os fardos sobre a sua cabeça, sobre você. Mas quando eu tenho um encontro verdadeiro com Deus, quando a santidade dele entra em mim, toda a falsidade, toda a maldade começa a sair. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu estava dizendo para ele: pegue uma vasilha, querido, de água suja, coloque debaixo de uma torneira, ligue a torneira e fique observando. Você vai perceber que a água suja, aos poucos, ela vai saindo e a água vai se tornando limpa. Até o momento em que toda a sujeira que está naquela água saia,
E a água então vai se tornar branca, pura. E é exatamente o que Deus quer fazer conosco. É exatamente o que Ele tem para você. Mas entenda uma coisa. 1 Coríntios 11:31 diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe por quê? Porque somos nós que estabelecemos um padrão de santidade. Um padrão de santidade moral em nós mesmos. E passamos a depender do nosso julgamento e do julgamento de outros para moldar o nosso padrão de vida que você acha que Deus quer que você tenha. Mas quando você se julga a você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, indo até a eternidade, você descobre verdadeiramente quem você é, a sua identidade em Cristo, a sua identidade no Senhor. Você descobre que é filho de Deus, você foi chamado para viver uma vida santa, uma vida de graça, de misericórdia, uma vida que depende da graça de Deus em todos os momentos. Ser constrangido com a presença de Deus faz com que toda a raiz de iniquidade que está dentro de você, toda a raiz de pecado, todo o caminho do mal, de uma maldição que foi colocada sobre você, porque você foi amarrado, ela se desprenda pela graça e pela misericórdia do Pai. Os caminhos que Deus tem para você são maiores dos seus caminhos. Os pensamentos de Deus a seu respeito são maiores, são melhores que os seus pensamentos. Então deixe de andar no teu caminho e deixe de pensar sobre você mesmo. E comece a andar no caminho que Deus preparou para você. Se deixe constranger pela presença de Deus na sua vida, para arrancar de você, ir lá na raiz e arrancar de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que atrapalha você de romper em Deus. Deus quer provocar uma mudança em você, na sua vida, através de uma vida santa dentro de você. Ele quer entrar. Em Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu e o Pai entraremos nele e faremos nele morada. Mas por que você acha que o anjo tocou com a tenaz na boca de Isaías? Porque Isaías tinha uma boca suja. E ele mesmo fala: eu sou um homem de lábios impuros. Porque a boca fala, querido, do que o coração está cheio. Então a boca de Isaías era uma boca suja, mas o coração dele estava muito sujo também. Porque a boca, na boca saía o que fluía do coração. Quando Jesus olha para aquela mulher e fala: minha filha, se você beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão do seu interior e passarão para a vida eterna, para a eternidade. Jesus está trazendo uma pérola para nós. Se o teu coração for limpo, a tua boca será limpa. Se o teu coração for santo, a tua boca será santa. Se do seu coração, que é limpo e é santo, sair a água que vai tocar outras pessoas, essa água vai sair limpa. E Jesus, falando de parábolas, ele disse: pode porventura sair de uma mesma fonte água salgada e água doce? Não pode. Ou ela sai salgada, ou ela sai doce. Mas o anjo, ele vem e ele toca justamente no lugar que é a porta, para onde estavam escondidas, ocultas todas as raízes de iniquidade, que impediam Isaías de prosseguir no propósito de Deus. Isaías estava preso, ele estava impossibilitado. Como pode um cego guiar outro cego? E como pode um homem como Isaías, numa nação, diante de um reino, ser profeta desse reino? Como poderia esse homem trazer a mensagem do céu e enviar as pessoas se ele estava preso na iniquidade? Como pode um homem que se diz profeta
estar preso nas raízes de iniquidade, acorrentado e querer lançar a palavra de Deus. Queridos, Isaías não consegue fazer isso. Por isso Deus teve que purificá-lo. Como pode um homem como Isaías alcançar plenitudes e dimensões muito mais altas do que o poder natural das trevas e da terra? Como pode um homem romper os céus, o primeiro céu? Se você não consegue romper nem o primeiro céu, como é que você vai chegar na eternidade? Se você não consegue passar nem pela casta de demônios e ter autoridade sobre eles para dizer: estou passando, abre os céus, que eu vou à presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Só que tem um problema. Você só vai lá se Deus te der autoridade. Mas se você estiver preso a cativeiros espirituais, cativeiros da carne, cativeiros da alma, como é que você vai ter autoridade? Como é que você vai profetizar? O problema de Isaías era esse. Um profeta com uma boca impura, com um coração impuro, ele causa um desastre no reino. Porque em vez de juntar e de levar as pessoas a Deus, em vez de receber a mensagem de Deus lá no céu e trazer à terra, ele faz afastar as pessoas de Deus. Em vez de direcionar as pessoas ao trono da graça, em vez de direcionar as pessoas àquilo que Deus tem para as pessoas, ele faz afastar as pessoas de Deus. Ele distancia as pessoas, ele bloqueia o acesso ao Deus eterno, ao Deus bendito. Mas Deus toca exatamente onde o profeta precisava ser purificado. De onde sairia água saudável para purificar toda uma geração? A palavra de Isaías, ela foi purificada, mas a mudança aconteceu dentro de Isaías, não foi fora. Ele começou a lançar palavras, a dizer palavras. Ele começou a confrontar toda uma geração, porque dentro dele foi mudado, foi transformado. E do seu coração começaram a fluir agora águas doces, águas que curam, águas que transformam, águas que abençoam. E nós fomos chamados para isso, para tocar a eternidade. A eternidade não está longe de você. A eternidade, ela não está fechada para que você entre. Você tem a chave, como foi dito aqui ontem. Você tem a chave da eternidade, você tem a chave dos céus. Está tudo dentro de você. O que você precisa é usar. Mas você precisa vencer algumas coisas para usar. E uma dessas coisas que você precisa vencer é você mesmo. Queremos um ministério. Queremos ser aprovado por Deus. Queremos tantas coisas. Queremos ser alinhados com Deus. Mas não conseguimos, porque estamos desalinhados. E isso é um desastre no reino de Deus. O profeta desalinhado, ele fala coisas dele mesmo de uma maneira almática, superficial, carnal. Suas amarguras, os seus sentimentos, suas coisas mal resolvidas se envolvem na mensagem do céu. E na hora de você transferir isso, na hora que aquilo está sendo colocado, sai errado. Não sai certo. Porque tem muita coisa sua que está sendo colocada ali na hora. E pessoas almáticas, elas não conseguem separar o que está vindo do céu e o que está vindo da terra. Ele mistura tudo e joga no rio. E o rio, muitas das vezes, a água sai suja. Por quê? Porque Deus fala uma coisa e o profeta faz outra. Deus teve que tratar com Isaías para gerar cura nele. Para gerar cura em Isaías, Deus teve que tratar junto com ele. E Deus confronta falsos profetas. Lá em Ezequiel 13, de 1 a 9, se você ler, Deus está falando assim: ei, você que está profetizando, você não está profetizando no meu nome. Porque eu vou te dizer uma coisa, você vai dar conta de toda a
sua boca que for profetizado a alguém e fizer mal a ela, você terá que dar conta dela. Então cuidado quando você for profetizar, quando sair algo da sua boca em nome de Deus, porque muitas das vezes não é em nome de Deus que você está falando. Tome cuidado. Nós queremos ter ministérios aprovados, mas não queremos que Deus toque nos nossos fundamentos, na base que Deus deu, porque nós formamos a base que dá funcionamento para o meu ministério. Essa é a minha base, esse é o meu jeito, essa é a minha maneira. Então continue, porque se é o seu jeito e a sua maneira, não é a maneira do Senhor, porque Deus ele vem para quebrar tudo, querido, para arrancar tudo de você. Você foi fundamentado, construído em cima de uma raiz de iniquidade. Eu posso ser usado por Deus? Posso. Glória a Deus por isso. Mas a minha vida precisa estar na eternidade. Queremos construir coisas novas em Deus, com novos fundamentos, com os nossos fundamentos de estimação, e não queremos nos livrar deles. Por quê? Porque eles fazem cosquinha no nosso ego. Eles aguçam o nosso ego. Pessoas chegam e falam: nossa, mas você é demais. Ainda bem que é você que é demais. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja e que eu não seja. Convém que o Senhor atue, que ele seja o Senhor e eu o servo. O próprio Jesus falou: quem quer ser o primeiro, pega o final da fila, vai lá para o último lugar. Eu vim para servir. Perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Ele pega uma toalha, um sabão, uma bacia d'água, bota lá nos pés dos discípulos, assim: bota o pé aqui, deixa eu lavar para você. Alguém chega para mim: não, você não vai lavar meu pé. Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Porque o maior no reino dos céus é aquele que mais serve, é o menor, é aquele que mais se acha pequeno, é aquele que mais se coloca debaixo de humildade e caminha junto com Deus. Esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. Falamos de amor, mas não demonstramos amor com as nossas atitudes. Falamos de honestidade, mas enganamos, mentimos, enrolamos. Falamos de justiça, mas não somos justos. Falamos de verdade, mas estamos caminhando debaixo de mentira. Nossos fundamentos, querido, precisam mudar. São os seus fundamentos. Troque. Caminhe na verdade do Evangelho, caminhe na verdade de Cristo. Nossos fundamentos ainda estão ligados num trono de raiz de iniquidade. E esse trono, essa raiz de iniquidade é o trono de Satanás, é o trono do diabo. Você tem que arrancar esse cordão, você tem que arrancar essa ligação que tem. Debaixo de santidade você consegue viver. Jesus, ele viveu uma vida de santidade, em tudo ele foi perfeito. Nossos fundamentos ainda estão ligados em dinheiro. Nossos fundamentos ainda estão ligados em poder, em títulos, naquilo que é carnal, naquilo que você pode dominar. Por que você não solta? Por que você não solta? Solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. Solta a direção da sua vida e ande na direção que Cristo quer te dar, que Cristo trouxe para você. Ande na direção que Deus está dando para você. Não tenha medo. Seu barco não vai afundar. Se Cristo está no seu barco, se vier a tempestade, Ele vai repreender. A água vai parar. Se você caminhar com Ele, você vai receber a graça de tê-lo com você em todo o tempo. Foi preciso Isaías sofrer uma perda para correr para o Senhor. No versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Alguns teólogos dizem que Uzias era primo de Isaías, e toda a confiança de Isaías estava no rei, que inclusive entrava no templo, se vestia de sacerdote e profetizava em nome de Isaías. No lugar de Isaías, em nome de Deus, no lugar de Isaías. Isaías permitia. Engraçado isso, né?
Ele disse, mas você estava demorando, e aí o povo estava indo embora. E ele disse, não, por causa disso o teu reino passou de ti. Deus vai dar a outro o seu reino, o seu reinado. Aí ele viu que o negócio ficou feio para lá dentro. Não, vem aqui, entra aqui na tenda. Olha, Samuel, você sabe o que é, né? Eu comecei a fazer isso porque o pessoal estava querendo ir embora, rapaz. E aí a coisa começou a ficar difícil. A gente estava indo para a guerra, a gente sabia se podia, se não podia, estava esperando você, se demorou demais. E o povo todo querendo ir embora e tal. Eu fui levado e tal, e eu sacrifiquei. Não teve de outro jeito, eu tive que sacrificar. Mas você sabe, eu sou rei, né? Então, e aí Samuel fala assim, cara, não tem mais conversa. Deus já falou, está falado. Acabou. Ele falou assim, não, então faz o seguinte, anda comigo aqui, né? E aí só anda comigo para eles verem que você está me apoiando aqui, está me ajudando. Ele, não, rapaz. Que é isso? Ele quis se justificar, cara. Por que ele não se arrependeu? Saul, por que você não se arrependeu, Saul? Porque todas as pessoas que são boas de argumento são ruins de arrependimento. Palavras do nosso sábio pastor Luiz Hermínio. Querido, entenda uma coisa. Você construiu os seus fundamentos. E você acha que você está protegido por eles. Te fazem sentir confortáveis quando você está diante de Deus. Você sabia que nós mentimos diante de Deus? Na presença, pastor, como pode alguém mentir na presença de Deus? Pode, isso é tão fácil e é tão comum. Levanta a mão, fecha os olhos, olha para o seu irmão que você odeia, ainda canta para ele assim, como é precioso, irmão, idiota, está melhor da ti. Infeliz, se eu pudesse. Queridos, mentimos pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Ao contrário, né? E aí, querido, na segunda-feira, você está enganando, você está fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Por que tanta indiferença na presença dele? Você precisa deixar o Espírito Santo construir o fundamento espiritual santo dentro de você, com aquilo que vem do céu, com os princípios e valores do reino dentro de você. Nossos fundamentos, eles alimentam e sustentam aquilo que nós somos. Aquilo que é construído em cima daquilo que eu acredito que eu sou. O nosso coração, se ele estiver ainda no dinheiro, no status, nas posições, na maneira com que nós galgamos as posições espirituais, ser competitivo, estratégico, com coisas para o nosso bel prazer, para alimentar o nosso ego, as nossas vontades, aquilo que nós achamos. E o pior é que ainda tem gente que está na igreja e ainda diz que Deus tem que realizar aquilo que nós queremos, que Ele é obrigado, porque você está ali, a palavra dele é real, e você sequer conhece a palavra e diz que Deus, e afirma que Deus, Ele é obrigado a fazer. E tem pastores por aí que dizem, coloque Deus na parede, porque Ele vai fazer. Aponta o dedão para o seu Deus e fale, olha, você tem que fazer, porque eu fui fiel. Eu coloquei o dinheiro no papelzinho, no envelopinho, e eu coloquei lá dentro do negócio da caixinha, e aí agora eu fui fiel, o Senhor também tem que ser fiel. Ô querido, vai se converter. Vai se converter. Quem és tu? Quem é você? Nós dependemos de Deus em tudo. Em tudo, nós não somos nada. Nós não somos nada diante do Senhor. Não somos nada, queridos. A única salvação para Isaías naquela noite
foi correr para o Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo em que ele confiava, o fundamento dele, que era o rei, que dava ordem a respeito dele, que sustentava ele, que fazia tudo por ele, morreu, acabou, foi perdido ali. E Isaías deve ter pensado: e agora? O que eu faço? Porque eu fiz tanta coisa errada, eu permiti tanta coisa errada. O que eu vou fazer? Porque os caras agora vão vir em cima de mim que nem marimbondo quando é mexido na caixa. E aí a única saída para ele foi se jogar ao chão e buscar o Senhor. E ele buscou, e buscou, e buscou, até que ele encontrou, até que ele foi na eternidade. E pela misericórdia, Deus tratou com ele, assim como Ele quer tratar conosco, assim como Ele quer tratar com a nossa vida. Deus, Ele te ama, querido. A única saída para nós é correr para o Senhor. Nós precisamos dar autoridade para o Senhor mudar as bases das nossas vidas, mudar o nosso coração. Nós conduzimos coisas para que nós possamos levar para onde nós queremos. Nós conduzimos as coisas para que as pessoas façam tudo que nós queremos que elas façam. Deixamos o Senhor e conduzimos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, usando as nossas estratégias, para que até Deus olhe para você e seja submisso a você e faça a sua vontade. Não é assim que acontece. Não é dessa maneira. Se você se jogar nos pés do Senhor e buscá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você vai encontrar. E se você disser para o Senhor: eis-me aqui, Ele vai te achar. Sabe, amados, depois que ele se arrependeu, porque ele viu, versículo 3, ele viu que os querubins, os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória dele. Até aí, Isaías não teve problema nenhum. Mas o próximo versículo, ele se encheu de temor. As bases do limiar se moveram e a voz do que clamava. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. Quando Deus falar na sua vida, tudo vai estremecer em você. Tudo vai estremecer na sua casa. Tudo vai estremecer na sua vida. E a casa encheu-se de fumaça, encheu-se da glória de Deus, encheu-se da Shekinah de Deus. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O dia que realmente você for constrangido pela presença de Deus de uma forma tremenda. E sabe uma coisa? Isso pode acontecer aqui? Pode. Mas pode acontecer lá na sua casa, dentro do seu quarto? Pode. Pode acontecer no seu carro? Pode. Pode acontecer quando você estiver dentro do ônibus? Pode. Tomara que não aconteça, porque senão você vai, todo mundo vai ficar olhando assustado para você. Mas pode acontecer? Pode. Entenda uma coisa: Deus quer te pegar. Deus quer pegar você como um pai e uma mãe pega um bebê no colo e sacode e abençoa. Hoje nós vimos o bebê da Regiane que nasceu, né? Como ele é abraçado com carinho, como ele é abraçado com todo o cuidado, né? Que uma mãe pode ter, que alguém que pega pode ter para pegar o bebezinho que acabou de nascer. Entenda que Deus quer tratar você assim. Ele quer te recolher, Ele quer te pegar com cuidado, Ele quer fazer com que você se sinta seguro na presença dEle. Mas existem algumas coisas que Ele também quer te ensinar. E às vezes Ele vem com um pouquinho só de ajuste para a sua vida, de alinhamento. E esses dias são dias de alinhamento. Esses dias são dias onde Deus vai abençoar você. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. E para que Ele possa te encher, você precisa se esvaziar.
Você precisa arrancar de você os fundamentos, os conceitos, tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Querido, deixa eu te falar, se foi homem que te ensinou, joga fora, não presta. Joga fora. Se foi homens que trouxeram conceitos sobre a sua vida, e você aprendeu com homens, nos conceitos dele, eles podem até ter usado a palavra, mas se o conceito foi de homem, joga fora, não presta. Vá para a palavra, busque na palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade vos liberta. Se você quer conhecer a Deus, o único jeito de você conhecer a Deus não é em livros, porque livros são experiências que alguém teve com Deus e está passando por você. Deixa eu te falar uma coisa, o livro pode edificar a sua vida. Você pode até edificar, mas não construa um fundamento em um livro que alguém escreveu, porque não é a palavra, é a experiência da palavra que está sendo passada. É isso que Deus quer, que você mergulhe no conhecimento da palavra dele, porque o conhecimento da palavra dele te levará para a eternidade, te tirará desta terra, desligará a ligação que você tem no trono de iniquidade e vai ligar no céu, no trono da glória de Deus, no trono do poder de Deus, e isso vai transformar a tua vida, isso vai mudar a sua vida, e você vai ter encontros dia a dia com o Senhor nos céus, na eternidade. Mas você precisa esvaziar. Deus não enche vaso cheio, Ele enche vasos vazios. Ele não vai te encher se você estiver cheio de conceitos, cheios de valores de você mesmo. Você tem que se esvaziar dos seus conceitos, dos seus preconceitos, dos seus princípios pré-estabelecidos para a minha vida, para a sua vida. Porque o fundamento principal do reino espiritual é a fé. É ter a palavra estabelecida dentro de você. É algo que você não vê, mas que você acredita. Quantos acreditam na palavra? Tem certeza? Então você crê que Jonas foi engolido por uma baleia? Acredita? Acredita que ele desceu no fundo, no mais profundo dos mares, e que depois essa baleia se levantou e levou ele para o lugar onde Deus queria e vomitou ele no mar, vivinho, vivo e são? Você acredita na palavra? Você acredita que Deus abriu o mar vermelho de um lado e do outro, e o povo de Israel passou em seco? Você acredita na palavra? Você acredita que depois que o povo passou, o mar se fechou em cima de Faraó, dos seus soldados, dos seus cavaleiros, e eles morreram? Você acredita na palavra? Ela é real para você? Não é uma historinha da carochinha para você? Tem certeza? Você crê na palavra? Na verdade? Você acredita que Jesus ele vai voltar nas nuvens? Ele vai buscar uma igreja santa, lavada, remida? Você acredita verdadeiramente que Deus ele ama você e que Ele criou você desde a fundação de tudo que existia, e Ele planejou você, Ele sonhou com você? Você acredita nisso? Você acredita que Deus Ele criou todas as coisas, como diz lá em Gênesis? Você acredita na palavra? Tem certeza que você acredita na palavra? Ela é real para você? Então por que você desobedece a palavra? Por que você não observa os preceitos? Por que você não grava essa palavra dentro de você? Por que essa palavra não está gravada na sua mente, no seu coração, para que você não peque contra o Senhor? Por que você não visita a eternidade? Por que você não tem momentos de intimidade com Deus dentro do seu quarto? Por que você não vê a glória de Deus? Você acredita na palavra? Ele é
participar daquilo que Ele tem para você, da ceia, do banquete espiritual que Ele preparou para você. Você acredita em Deus? Por que você troca Deus pelas coisas? Você acredita em Deus? Por que você troca Deus por pessoas? Você acredita em Deus? Por que Ele não é o primeiro lugar da sua vida? Você tem que se esvaziar. Você tem que se esvaziar. Esse grau de parentesco com Isaías, ele se opunha ao que Deus queria fazer em toda a nação. Ele racionava a unção profética que estava na vida de Isaías, que não deixava Isaías exercer dentro da casa dele, dentro do templo. Toda a nação foi beneficiada porque Isaías se arrependeu. Isaías era o sacerdote do reino, mas quem profetizava era o rei, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade. A sua base era fundamentada na confiança no rei da terra e não no céu. Abraçamos estruturas que Deus precisa nos libertar delas. Ele precisa arrancar de dentro de nós para nos lugares maiores. Crer na palavra é entender a palavra e desfrutar dela. Ela é real para aquele que acredita em Deus. A palavra é real para aquele que se coloca diante do Senhor em toda a humildade, que se submete ao que Ele diz, se submete à vontade dEle, aos desejos dEle. Tudo que Deus tem para você é bom, não é ruim. Tudo que Ele planejou para você é bom, não é ruim. Quem tem coisas ruins para você é o diabo, é o inimigo que quer te destruir, e ele tem tentado destruir a humanidade desde o primeiro homem, desde Adão e Eva. Ele tem tentado semear a maldade no coração do homem, mas Deus vem lutando contra isso. Deus vem lutando contra isso. Ele poderia, queridos, como Ele vai fazer em Apocalipse, apenas com o sopro da sua boca, destruir todas as coisas, mas não é essa a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que você esteja do lado dEle porque você o ama, e não porque você é obrigado a estar lá. E é por isso que Ele te deu o livre-arbítrio, para que você escolha, para que você entenda, desfrute da palavra dEle. Como Isaías iria confrontar um rei como sacerdote, se o rei Uzias que era a sua base, limitava-se a dizer aquilo que o rei dizia para ele: Isaías, vai lá e profetiza isso, 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 isso. E ele ia. Isaías era manipulado pelo rei, e em troca disso recebia algumas coisinhas, favores que lhes eram acrescentados ao seu ministério, à sua vida. Uma vida boa. Quantos homens hoje estão assim? Usam a palavra de Deus e recebem favores. Cara, Deus nos chamou para ser santos, para andar debaixo de santidade, de verdade e de justiça. E se você não quer andar desse jeito, meu filho, você não tem parte com o reino de Deus. Você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Ande com Deus. Viva intensamente o que Ele tem para você. As circunstâncias à sua volta denunciavam a natureza do seu coração. Sabia disso? Do mesmo jeito que para nós. Isaías foi transformado num profeta. Um profeta tremendo, que profetizou
Cara, toda a vida, até depois de todas as coisas. Se você ler o livro de Isaías, você abrir o livro de Daniel, você abrir o livro de Jeremias, você abrir o livro de Apocalipse e começar a estudar tudo junto, você vai ficar doido. Porque todos esses profetas falaram a mesma coisa. Tudo aponta para um lugar só. Um milênio com Cristo. Uma morada com Deus. Um lugar onde Deus vai abraçar os seus filhos e vai amá-los com todo amor que Ele criou para ser e para fazer. Mas algumas coisas, teve alguns reis que Isaías passou por ele e Isaías teve que vencê-los. E talvez alguns reis estão na sua vida imperando com você, imperando em você, te manipulando e dizendo o que você tem que fazer da sua vida. E você vai ter que lutar contra eles. Os fundamentos precisam ser trocados. E a primeira coisa que nós podemos ver é que Uzias era um rei orgulhoso. E ele perdeu o chamado, porque ele usurpou o sacerdócio. E querido, você vai ter que lutar contra o seu orgulho. Porque talvez o seu sacerdócio está sendo perdido, porque o orgulho está falando mais alto que todas as coisas. Ele confrontou o Jotão. Jotão era um rei conformado. Ele gerou uma conformidade no reino. Ele era conformado com tudo que ele tinha. Ele não queria, sabe, um conformismo no coração de Isaías. Está tudo bem, está tudo legal, está tudo bacana. Deixa o rei mandar, vai seguindo as coisas. Mas não ficar conformado, para quê, né? Para que falar, rapaz, o rei tem autoridade, ele vai me matar, para que eu vou lá confrontar? Deixa tudo, não tem problema não, está tudo legal. Ele confrontou Acaz, que tinha mão de ferro, mas que também sabia o que precisava fazer e não fazia. Ele confrontou Ezequias, um cara cheio de religiosidade. Era religioso porque precisava conhecer mais a Deus e não conhecia. Orgulho, conformismo, segurança individual, religiosidade. Ele teve que lutar contra. Ele teve que lutar contra isso. Ele teve que olhar para Deus. E do mesmo jeito que Isaías lutou, eu quero te convidar para lutar contra isso. Talvez você esteja aqui apático, olhando para frente e dizendo, o que eu vim fazer aqui? Talvez você tenha sido confrontado e você precisa tomar uma atitude, mas você não tem coragem para tomar uma atitude. Porque se você tomar uma atitude, algumas coisas na sua vida vão mudar. E se algumas coisas mudarem na sua vida, as coisas podem ficar muito difíceis para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, mais vale servir a Deus, buscar a Deus, do que servir às coisas ou aos homens. Então hoje eu te convido para se levantar, ir até a eternidade. Eu te convido para se jogar diante do Senhor e para convidar um desses serafins para que ele saia do trono de Deus com uma tenaz na mão e que ele passe sobre a área da sua vida que está prendendo e amarrando você e que não deixa você fluir. Sabe quem precisa desligar o cordão umbilical do trono de iniquidade? Não é Deus. Deus não vai fazer isso. É você. É você. É você que tem que olhar, reconhecer e dizer, eu sou pecador, eu estou preso na iniquidade, existem coisas na minha vida que me fazem pecar constantemente, eu não consigo deixar esse lugar de pecado, eu não consigo deixar esse lugar de iniquidade, e eu preciso de uma libertação. Então o anjo vai sair com uma brasa e vai tocar em você. Do mesmo jeito que diz o versículo 7, e tocou a brasa
E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Faça isso, querido. E depois que você fizer isso, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E só assim você vai estar apto para levantar as mãos e falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoal do louvor, só deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Verdadeiramente, o que é que você quer? O que é que você quer com Deus? Nós somos poucas pessoas aqui nesse lugar, mas eu quero dizer verdadeiramente para você uma coisa. Sabe, na hora que as coisas se tornam muito difíceis, a primeira coisa que você faz é olhar para o céu e falar assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E Ele tem tanta misericórdia que Ele ainda ajuda você. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui ouvindo a palavra de Deus? Se não porque Deus tem um propósito na sua vida, para te levantar como profeta sobre essa nação e te enviar aos quatro cantos dessa terra, para que você possa fazer a mesma coisa que Jesus fez, que é libertar os cativos, trazer vida para aqueles que não têm vida, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você decide o que você quer da sua vida. Que Deus esteja dentro de você ou que Ele esteja sobre você. O que você quer? Porque Deus espera uma resposta de você hoje. Eu ouço a eternidade gritar e eu ouço Deus falar: filho, me dê uma resposta, uma só. Porque eu quero te trazer para cá e quero te mostrar coisas como eu mostrei para Abraão, toda a sua posteridade, todos os filhos de Abraão, inclusive nós que estamos aqui. Abraão subiu até a eternidade. Quando Deus olhou para ele e falou: conta as estrelas se puder. E ele disse: é incontável. Conta a areia do mar se você puder. E ele diz: é incontável, eu não consigo. Ele diz: assim será a tua geração. E é isso que Deus tem para você.